A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 13 de fevereiro de 2016. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Rádio. A data foi escolhida pois neste dia, em 1946, pela primeira vez, um programa em simultâneo para um grupo de 6 países foi apresentado. A rádio continua a ser o meio de comunicação social que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e a novos equipamentos, como a transmissão online, por exemplo. É um meio bastante útil para a população, seja como forma de apoio ao debate e comunicação, de promoção cultural ou em casos de emergência social. Para os profissionais de comunicação social, a rádio é uma plataforma para se divulgarem fatos e histórias. A rádio acompanhou os principais acontecimentos históricos mundiais e hoje continua a ser um meio de comunicação fundamental. Este meio de comunicação social adaptou-se à era digital e continua a ser um meio viável para a população, que recebe a informação na hora, sendo esta uma das características mais positivas da rádio. Notícia nacional. Proposta pode reduzir jornada de trabalho para 40 horas semanais. Informações com a repórter Larissa Montalvã. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado Federal pode reduzir a jornada de trabalho por semana. De acordo com o texto, a redução deve ocorrer de forma gradual até a carga horária passar das atuais 44 horas para 40 horas. A ideia é que a cada ano uma hora seja diminuída. A PEC 89 de 2015 proíbe o corte de salários, benefícios ou direitos. Para o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, a iniciativa é importante e segue uma tendência mundial. No entanto, ele acredita que é preciso ficar atento para evitar mudanças que possam prejudicar os trabalhadores. Todo o setor produtivo da Europa, dos Estados Unidos, já comprovou pela prática que a redução da jornada gera uma maior produtividade. Nós temos que conseguir implantar isso no Brasil. Agora, qual é o custo que vai ter essa redução para os trabalhadores? Será só o ganho para os trabalhadores e, consequentemente, para o aumento da produtividade? Se for, ótimo. Agora não. Se for com redução salarial, aí não. A jornada de trabalho do Brasil é maior do que em países como Chile, França, Canadá, Alemanha e Argentina. A PEC está pronta para ser votada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Se aprovada, vai para análise no plenário da Casa. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantova. Notícia local. Hospital Municipal, terceiro show de prêmios acontece no próximo dia 13 de março. Na manhã da última quarta-feira, dia 3, o suplente de vereador e dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região, Sintrascopa, Nivair de Castro, participou de uma cerimônia no Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão de Lázari. O evento, organizado pela diretoria da Associação dos Amigos e pela equipe administrativa do Hospital Municipal, serviu para mostrar aos órgãos de imprensa e à comunidade palotinense onde e como foram aplicados os recursos adquiridos através de doações e das promoções realizadas pela associação. O evento também serviu de lançamento da terceira edição do tradicional Show de Prêmios, que será realizado no dia 13 de março com a finalidade de arrecadar recursos para o Hospital Municipal. Notícia estadual.
Melhorias na infraestrutura facilitam o escoamento da safra no Paraná. Informações com Fernanda Nardo. Investimentos na área de infraestrutura vão facilitar o escoamento da safra de verão neste ano, que já começou a ser colhida em todo o estado. Duplicação de estradas, aumento da produtividade do Porto de Paranaguá e da capacidade de movimentação da Ferroeste vão trazer benefícios para produtores e exportadores. O Paraná vai colher, segundo a última estimativa da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, 22,1 milhões de toneladas de grãos na safra de verão, com destaque para a soja. O grão deve render mais uma safra recorde de 18,1 milhões de toneladas, 7% mais do que no ano passado. O secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, destacou que ao longo desses 5 anos de gestão, o governo do Paraná tem investido na melhoria da infraestrutura, buscando reduzir o custo no estado. Isso nos orgulha muito também de poder prestar um serviço melhor, de mais qualidade, que traga mais segurança e também, falando na área da produtividade, da produção, que é onde se cobra muito do Brasil, de um modo geral, que o Brasil não é muito produtivo, com essas ações nós melhoramos em muito a produtividade. Consequentemente, é mais dinheiro no bolso do produtor, daquela pessoa mais humilde, das cooperativas, enfim, de quem está envolvido com o agronegócio de modo geral. Neste ano, 34% da safra de soja já foi vendida, devido à antecipação provocada pela alta do dólar. A colheita já tem reflexo nos volumes transportados pela Ferroeste. De acordo com o secretário de Infraestrutura, no ano passado foram investidos R$4 milhões na compra de 5 locomotivas e 400 vagões para fazer frente aos contratos para a safra. Nós temos na Ferroeste também grandes investimentos. Ferroeste, um ano também que ela produziu bastante e temos perspectivas de produzir mais, até porque compramos 5 locomotivas e 400 vagões, ou seja, para 2016 ela vai ter um movimento recorde, então é um marco, será um marco para a Ferroeste. A expectativa da Ferroeste é movimentar até o fim do ano 1,2 milhão de toneladas de produtos. Metade da produção de soja no Paraná tem como destino a exportação. Luiz Henrique Dividino, diretor-presidente da APA, Administração dos Portos, de Paranaguá e Antonina, conta que o porto vem investindo em ganhos de produtividade, com a instalação de novos equipamentos para dar agilidade ao embarque de grãos. Além da obra de reforma do cais, que vai permitir o acesso de navios maiores. O investimento é de R$89 milhões. Tivemos, após 80 anos, a reforma de berços de atracação. Praticamente reconstruímos o cais público do Porto de Paranaguá. Substituímos shiploaders com mais de 40 anos de uso. Trouxemos o porto para uma realidade ambiental atual, sinalizando inclusive com os melhores cenários da COP21, não é? Trouxemos sim o porto a um status de porto moderno, porto atual, um porto para receber as maiores embarcações que escalam a costa brasileira, mas sempre isso em harmonia com a cidade. A estimativa é de que 56% da produção de grãos seja transportada até o porto por rodovia. O governo do Paraná vem colocando em prática o maior programa de duplicação de estradas nos últimos 25 anos. De acordo com as informações da Secretaria de Infraestrutura e Logística, são 474 quilômetros de rodovias duplicadas, sendo que 74 quilômetros já foram entregues. O DR, o Departamento de Estradas e Rodagem, investiu R$300 milhões em novas obras rodoviárias em 2015. Para este ano, o orçamento do DR foi aumentado para R$1 bilhão e 600 milhões. Fernanda Nardo com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vagas de emprego.
Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho. Agora, no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador em Palotina. Açougueiro masculino acima de 20 anos para trabalhar com atendimento ao cliente, cortes de carnes e atividades em geral. Pede-se experiência como açougueiro. Assistente administrativo masculino acima de 18 anos para trabalhar com lançamento de notas fiscais e contábeis, cartão ponto, serviços bancários, lançamentos de dados no sistema e atividades administrativas em geral. Pede-se ensino médio completo, experiência na função e CNH-AB. Assistente administrativo masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar com lançamento de notas fiscais e contábeis, controle do estoque, lançamentos de dados no sistema e atividades administrativas em geral. Pede-se ensino médio completo, experiência na função, CNH-B e meio de locomoção próprio. Assistente administrativo, recursos humanos, feminino ou masculino, acima de 20 anos para trabalhar com recrutamento e seleção de pessoas, realizar admissões, administrar cartão ponto e atividades administrativas do setor de RH. Pede-se experiência na função, ensino superior completo ou cursando administração, contábeis, recursos humanos ou áreas afins e informática. Assistente operacional campo experimental masculino acima de 18 anos para trabalhar com colheita de soja e milho, capina e atividades relacionadas ao campo experimental. Pede-se ensino médio, horário comercial. Assistente operacional de máquinas masculino acima de 18 anos para trabalhar em unidade de grãos com atendimento ao cliente, transporte dos produtos armazenados e recebidos e operar e auxiliar na manutenção de máquinas. Pede-se ensino médio completo ou cursando CNH-B e conhecimento de informática, horário comercial, unidade Palotina. Atendente de unidade masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar com atendimento ao associado, atividades administrativas, financeiras e comerciais. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, contábeis e áreas afins. Atendente de unidade financeiro masculino ou feminino, acima de 18 anos, para trabalhar com atendimento ao associado, análise de crédito, atividades administrativas e financeiras. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, contábeis e áreas afins e disponibilidade de trabalhar em Maripá. Os interessados a uma vaga de trabalho devem se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 441. O atendimento é realizado mediante a apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Notícia Nacional. Nanotecnologia é a nova arma contra bactérias resistentes. Informações com a repórter Denise Coelho. Dados da Associação Nacional de Biossegurança apontam a infecção hospitalar como responsável pela morte de 100 mil pessoas por ano no Brasil. A nanotecnologia é um dos caminhos que podem contribuir para reduzir esses números. Uma pequena empresa do sul do país criou uma tecnologia 100% nacional que usa nanopartículas de prata e zinco capazes de eliminar fungos e bactérias super resistentes em hospitais e clínicas, por exemplo. Essas partículas, que podem ser 100 mil vezes menores que um fio de cabelo, são usadas como aditivo antimicrobiano em objetos como lençóis, macas, colchões, travesseiros e até cera para pisos de UTIs e plástico de maçanetas, como ressalta o diretor de operações da TNS Nanotecnologia, Gabriel Nunes. Então, todas essas aplicações, elas podem ser vetores de contaminação cruzada, onde uma pessoa que tem uma contaminação bacteriana ou fúngica possa transmitir de maneira indireta para outra pessoa. O foco da TNS é desenvolver produtos que não permitam essa contaminação cruzada. A empresa nasceu da União de Estudantes de Química e de Engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. Para os estudos, os universitários contaram com recursos de prêmios e de agências estaduais e federais de apoio à pesquisa e à inovação, como a FAPESC, a FINEP, o CNPq e o SENAI. Para o engenheiro, um suporte fundamental e que tem feito a diferença no Brasil. Felizmente, a esses programas de incentivo, a gente está conseguindo mudar o cenário empreendedor do país. E hoje mais que 50% da receita do país relacionada a empresas vem de micro e pequenas empresas. E muito disso vem já de inovação. E essa inovação, grande parte dela vem de apoio de subvenção e de programas do governo.
Hoje a empresa catarinense atende a mais de 30 clientes de diversos segmentos, além do mercado europeu. Agência Rádio Web, com informações de Santa Catarina, Denise Coelho. Simpras Copa, sempre em defesa dos trabalhadores. Horário de verão termina no dia 21 de fevereiro. O horário de verão 2016 termina no terceiro fim de semana deste mês. Com isso, à meia-noite do dia 21, os relógios devem voltar ao horário original, sendo atrasados em 1 hora. O horário especial começou em 2015, à meia-noite do dia 18 de outubro. Os estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país, que terão de voltar o relógio em 1 hora, são Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Economia. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o horário de verão tem como objetivo principal a redução da demanda máxima do Sistema Interligado Nacional no período de ponta, ou seja, quando mais pessoas, empresas e indústrias estão utilizando a energia elétrica. Isso é possível porque a parcela de carga de iluminação passa a ser adicionada mais tarde do que normalmente o seria, motivada pelo adiantamento do horário. Notícia Nacional. Verbas para investimentos em transporte devem cair 11% em 2016. Informações com Natália Pianegonda. A análise feita pela Confederação Nacional do Transporte aponta que o governo federal reduziu em quase 12% os valores destinados para investimentos em infraestrutura de transporte. O projeto de lei orçamentária de 2016 prevê, por enquanto, 12 bilhões e 300 milhões de reais para o setor. A redução decorre dos cortes orçamentários para promover o ajuste fiscal. Na avaliação da CNT, faltará dinheiro para obras necessárias e também para a manutenção da infraestrutura já existente. E o problema é que a baixa qualidade das rodovias torna o custo do transporte quase 26% mais caro. As perspectivas de melhoras notáveis no cenário econômico ainda estão distantes. Conforme o economista Adriano Paranaíba, isso depende da estabilização política. O cenário político tem que se resolver. Ela, sim, compromete qualquer ideia de ajuste fiscal, porque você tem uma instabilidade muito grande institucional. Então não adianta a gente ficar hoje focado em economia. Você transmitir segurança para que haja investimento sério, aí sim a gente pode pensar em consertar a economia do país. Para os transportadores, outra dificuldade é a defasagem do preço do frete, que já chega a quase 13%, conforme a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Para a CNT, o governo e o setor precisam adotar medidas para minimizar os efeitos negativos dessa conjuntura. A Confederação Nacional do Transporte apresentou, no final de 2015, um plano de recuperação econômica ao governo federal. Ela sugere incentivo à participação da iniciativa privada para viabilizar investimentos em infraestrutura e um programa para a renovação da frota automotiva brasileira, que poderia gerar 285 mil empregos e diminuir em 18% o consumo de combustíveis. E informações do transporte, um oferecimento SESC-Senat, pelo Trabalhador em Transporte para o Brasil, Agência Rádio Web de Brasília, Natália Pianegonda. Notícia Regional. A economia, a política e os trabalhadores. A economia dá sinais de estagnação e as consequências recaem sobre o comércio, a indústria da construção civil e a prestação de serviços que começam a cortar investimentos e reduzir a oferta de produtos de bens duráveis e imóveis. Reflexo da retirada do crédito facilitado pelas instituições financeiras públicas e a elevada taxa de juros para o financiamento de atividades que, acostumadas com tais facilidades, começam a sentir fortemente a redução da busca pelos seus produtos e também a elevação dos custos de produção pela excessiva carga tributária, cada vez mais agressiva na busca incansável da equipe econômica em restabelecer o equilíbrio nas contas públicas. Ocorre que o governo não conta mais com a liderança e a credibilidade que gozava quando os cargos e ministérios eram moeda forte pelo apoio nas medidas governistas e faziam o governo passar como rolo compressor sobre a oposição. Com as mentiras aplicadas aos brasileiros, a presidente conseguiu renovar seu mandato
mas tem agora que conviver com a triste realidade de que a verdade veio à tona e que as maravilhas apresentadas no período eleitoral não existem e que, de fato, existe e é um rombo gigantesco que tem produzido medo e apreensão na vida dos trabalhadores. Nesse ambiente de instabilidade, de pedidos de cassação de mandato, de juros altos, inflação galopante e de desemprego, os trabalhadores estão a assistir mais um filme de terror e de medo. Calejados pela carga tributária, que consome 54% de tudo que se ganha, e com a promessa de que mais maldades virão, atônicos e sem rumo, esperam mudanças na política econômica, sem que recaia mais uma vez no bolso e nos ombros daqueles que realmente constroem o Brasil, com o suor do rosto, da inteligência e da persistência em encontrar um motivo que se orgulhe de ser brasileiro de novo. Assina o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Cascavel e região, Sintracop, Clair Espanhol. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Com nova tecnologia no Laboratório Central do Estado, o Paraná confirma 25 casos de Zika. Informações com o repórter Rodrigo Arendi. O novo informe técnico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde apresenta 25 casos de Zika vírus confirmados no Paraná. O aumento das confirmações é resultado dos novos testes utilizados desde o início de fevereiro pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado. O coordenador da Sala de Situação da Dengue da Secretaria Estadual da Saúde, Ronaldo Trevisan, afirmou que o exame é pioneiro, sendo uma importante ferramenta para agilizar o diagnóstico e coordenar ações no controle de dengue, zika e chikungunya. Tanto a dengue como também chikungunya e zika, numa velocidade maior também, dando mais agilidade de resposta para toda a nossa população e verificando, mediante a situação que possa estar implicada, se é um paciente doente de dengue ou de chikungunya ou de zika. Até esta quarta-feira foram realizados 980 testes com a tecnologia Multiplex. Dos 25 casos de Zika confirmados, 11 são importados e 3 autóctones contraídos no próprio município. 2 casos são de Colorado, região noroeste do Paraná, e um de Londrina, no norte do estado. Os outros 11 casos estão em investigação para determinar a origem da doença. Os mesmos exames também possibilitaram a ampliação no número de confirmações de chikungunya no estado, chegando a 11 casos. O número de casos de dengue confirmados no Paraná subiu para 4.806, sendo 586 importados de outras localidades. O número de cidades em epidemia também aumentou, passando de 11 para 14. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou uma nova morte por dengue ocorrida em Curitiba. O paciente de 65 anos havia viajado para o Paraguai. O atual período epidemiológico já totaliza 6 mortes por dengue no estado e outros 9 casos ainda estão em investigação. Rodrigo Arendi com informações da Agência de Notícias do Paraná. Notícia Nacional. Cruz Vermelha fará mobilização nas Américas por combate ao Aedes. Informações com o repórter Diego Brião. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e da Meia Lua Vermelha vai se somar às demais autoridades no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite diversas doenças como chikungunya e dengue. Durante a terça-feira, a instituição fez o anúncio e demonstrou preocupação, especialmente pelo aumento de casos de Zika, enfermidade também transmitida por este inseto. No comunicado, foi apontado que será realizada uma mobilização pela eliminação de criadouros do mosquito. A entidade deve acionar as redes de voluntários que estão presentes nos países da América Latina e Caribe para a atuação contra o Aedes. No início deste mês, a Federação Internacional da Cruz Vermelha lançou um apelo de emergência no valor de aproximadamente 2.400.000 francos suíços para apoiar o combate. Este montante corresponde a quase 2.200.000 euros. Conforme informações divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, a epidemia de Zika tem registro de ocorrências em pelo menos 33 países. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Diego Brião. Notícia estadual.
Junta Comercial do Paraná vai ofertar 60 vagas por meio de processo seletivo. Informações com Fernanda Nardo. O presidente da Jusepar, a Junta Comercial do Paraná, Adson Akel, assinou um convênio com a FAO, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste, para a realização do PSS, Processo Seletivo Simplificado. Por meio do processo, vão ser contratados 60 novos profissionais para o órgão. O edital deve ser publicado nesta semana e as vagas serão para Curitiba. De acordo com Adson Akel, o PSS faz parte do empenho da Jusepar em melhorar o atendimento e dinamizar os serviços prestados pela instituição. Nós optamos por fazer esse processo através da FAO, que é a Fundação de Apoio à Universidade do Centro do Paraná, Unicentro, e que já tem expertise nesse processo seletivo. Estamos empreendendo esforços para que esse processo de seleção seja amplo e também traga os melhores quadros para vir a cooperar no trabalho da Junta Comercial do Paraná. Para o diretor-presidente da FAO, Fernando Franco Neto, a realização do PSS por meio da instituição de ensino se dá em função da credibilidade da fundação e vai garantir a profissionalização do corpo de funcionários da Jusepar. É sempre importante não só essa renovação, como a qualidade do próprio concurso que nós oferecemos e também a seriedade do processo e toda a questão não só do processo do concurso em si, mas também até o final dele e como ele vamos dizer assim, administrado por nós e toda a credibilidade que ele gera com relação tanto para a Junta como para nós, como para os candidatos. A Junta Comercial anunciou no fim do mês passado uma série de medidas que devem agilizar o atendimento e os serviços prestados. A principal novidade é que a sede da Jusepar, aberta ao público a partir do meio-dia, passa a atender contadores com horário agendado pela manhã. O serviço está disponível no site da Junta Comercial. Além disso, para agilizar o trabalho de contadores e empresários, agora a sede da Jusepar conta com uma agência do Banco do Brasil. Fernanda Nardo com informações da Agência de Notícias do Paraná. Simprascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Brasil é o segundo país com pior nível de aprendizado, aponta estudo do OCDE. O Brasil tem o segundo maior número de estudantes com baixa performance em matemática básica, ciências e literatura, em uma lista de 64 países de todo o mundo. Cerca de 12 milhões e 900 mil estudantes com 15 anos de idade, de um total de 15 milhões e 100 mil que compõem o universo do estudo, não têm capacidades elementares para compreender o que leem e nem conhecimentos essenciais de matemática e ciências. Destes, 1 milhão e 100 mil são brasileiros. As conclusões constam de uma análise sobre qualidade da educação de jovens, publicada na quarta-feira, dia 10, pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, em Paris. O relatório, intitulado Alunos de Baixo Desempenho, porque ficam para trás e como ajudá-los, baseia-se em dados de 2012 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, da própria organização. Dos 64 países analisados, o Brasil ficou atrás apenas da Indonésia, que tem 1 milhão e 700 mil estudantes com baixo desempenho. Em termos percentuais, o país é o 10º pior avaliado, atrás de Catar, Peru, Albânia, Argentina, Jordânia, Indonésia, Colômbia, Uruguai e Tunísia. Dos 2 milhões e 700 mil alunos de 15 anos avaliados no Brasil, 1 milhão e 900 mil tinham dificuldades em matemática básica, 1 milhão e 400 em leitura e 1 milhão e meio em ciências. Cruzados, os números indicam que 1.165.231 estudantes tinham dificuldades em cumprir tarefas básicas nas 3 áreas de conhecimento. Outra constatação do estudo é de que o Brasil está no top 10 de países mais desiguais do mundo no que diz respeito à diferença de desempenho entre estudantes de classes sociais altas e baixas. Notícia estadual.
Paraná é referência nacional na reciclagem de embalagens de agrotóxicos. Informações com o repórter Rodrigo Arente. No Paraná, 98% das embalagens de todo agrotóxico comercializado tem destinação adequada. Cerca de 90% do material é reciclado e outros 8% vão para a incineração controlada. No ano passado, foram recolhidas das propriedades rurais mais de 5 mil toneladas de embalagens vazias, o que faz o Paraná ser, proporcionalmente, o estado campeão em logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas, modelo para o resto do Brasil. Os dados são do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que mantém convênio com o Instituto das Águas do Paraná, órgão vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para o recolhimento, treinamento e outras ações do programa Campo Limpo. De acordo com o coordenador do programa no estado, Rui Miller, o Paraná mostra avanços por conta da qualidade na atuação. Bom resultado se dá em termos de qualificação que nós estamos fazendo. Nós queremos hoje melhorar essa qualificação junto ao agricultor, junto ao sistema todo, né? Inclusive nos operadores do sistema. Antes de devolver no local indicado pelos revendedores, o agricultor deve lavar 3 vezes a embalagem. O governo do estado treina e capacita agricultores, técnicos, estudantes e outros envolvidos no sistema de recolhimento dos produtos. Já são mais de 7 mil pessoas capacitadas no Paraná. A embalagem, que poderia contaminar rios, solo e comprometer a saúde pública, é transformada em produtos úteis, como tubulação para esgoto, embalagens e outros materiais. Rodrigo Arende com informações da Agência de Notícias do Paraná. Notícia Nacional. CNBB lança a campanha da fraternidade com alerta sobre o Zika. Informações com Yuri Hudson. A campanha da fraternidade deste ano, lançada nesta quarta-feira pela CNBB, cobra saneamento básico e alerta para o aumento de epidemias como o Zika vírus. Com o lema "Quero ver o direito de brotar como fonte e correr à justiça qual riacho que não seca", a intenção é fazer um chamado em favor dos planos municipais de saneamento básico. O presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, Dom Flávio Irala, chama a atenção que esta é uma maneira de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zika, dengue e chikungunya. O pessoal diz que fazer esgotos, essas coisas, não dá votos, porque não tem visibilidade. A nossa busca agora é dar visibilidade a essa necessidade, a necessidade de termos um sistema de saneamento básico funcionando cada vez mais, de modo que atenda a toda a população. O presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, chamou a atenção para ações locais e cobrou o empenho das comunidades e parceria dos governos. Precisamos olhar localmente, isso é o que em cada região se pode fazer diante da realidade local. E aí, mais uma vez, nós necessitamos do empenho dos órgãos públicos, dos governos, porque não é possível uma comunidade sozinha resolver, por exemplo, o problema do saneamento básico. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, participou do lançamento da campanha. Ele reconheceu que ainda há muito a fazer. Investir no esgotamento sanitário, no seu tratamento, na captação de água, nas parcerias com estados e municípios, nas campanhas educativas. Isso significa investir mais recursos. É que na última década nós investimos mais no Brasil na questão do saneamento do que nas outras décadas. Mesmo figurando entre as maiores economias do mundo, o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Bem-estar, gotas de sabedoria, a dignidade. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões, mensagens positivas para o seu dia. Caros ouvintes, hoje falaremos sobre dignidade. A dignidade se baseia no reconhecimento da pessoa como ser digno de respeito em relação a autoridades, amigos, círculo familiar, social, entre outros. Quando protegemos nossa dignidade, honramos nossa individualidade divina. Embora a dignidade seja um dos nossos direitos inatos, constantemente deixamos de protegê-la e defendê-la. Algumas vezes, nem mesmo percebemos que nossa dignidade encontra-se em perigo. Queremos tanto evitar problemas com as outras pessoas
que quando elas se aproveitam de nós, costumamos permitir que a negação tolde a realidade. Os verdadeiros amigos sempre aceitarão e respeitarão nossas necessidades e decisões, e nunca tentarão fazer-nos sentir culpados por eles não conseguirem o que querem. Mas se uma pessoa começa a nos coagir ou a abusar de nós, precisamos compreender que ela não é um verdadeiro amigo. Esforce-se para salvaguardar a sua dignidade, defendendo seu valor pessoal. Sua vida servirá de inspiração para outras pessoas e você sempre terá muitos amigos verdadeiros. Procure tomar consciência das ocasiões em que a sua dignidade parece estar sendo atacada ou comprometida. O que você tem medo de perder se honrar suas necessidades e convicções? O que você tem a ganhar? Seja fiel aos seus verdadeiros sentimentos e convicções e respeite os outros como espera que eles o respeitem. Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões. Produção, Agência Rádio Web. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Termina aqui a edição deste sábado do programa de rádio do Sindicato Sintrascopa, Momento do Trabalhador. Produção da assessoria de imprensa do Sintrascopa. Edição Lucas Bernardes da Silva. Apresentação Jackson Luiz. Colaboração Agência Rádio Web e Agência Estadual de Notícias. Realização Sintrascopa, Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e região. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.